Fala galera, tudo bem com vocês? Bom gente, esse vídeo aqui é para explicar, né, as críticas aí que o Malafaia fez ao Bolsonaro, né? É bem interessante, né, esse racha da direita, assim, é interessante do ponto de vista analítico aqui, né, para a gente analisar esse fenômeno, né? E eu expliquei essa questão, esse racha criado aí pelo Marçal, né? E o que está acontecendo hoje é muito decorrência daquilo que eu expliquei naquele vídeo sobre esse assunto, né? Do Marçal. Como eu expliquei naquele vídeo, o Bolsonaro, ele, por conta da situação, né, ele teve que começar a mostrar aquilo que ele de fato é, né? O Bolsonaro, ele criou um mito, né? Ele criou essa imagem, né? Que na verdade foi criada pelo filho dele, né? De outside, aquela coisa toda, né? Mas ela não consegue se sustentar porque o Bolsonaro não é isso, né? O Bolsonaro, ele é um político tradicional, né? Apesar de ser um político, era um político de baixo clero, era um político ali com uma visão totalmente diferente, distinta da maioria, né? Porque o Bolsonaro tinha aquela visão retrógrada, né? De ditadura militar, de defesa daquelas coisas absurdas, né? Porém, ainda assim, o Bolsonaro é um político tradicional, né? É um político que faz aqueles acordões, é aquele político e faz parte da velha política, né? Para resumir aqui essa questão, né? Então, gente, o que aconteceu quando o Bolsonaro chegou ao poder, né? E com uma série de situações que a gente vem acompanhando nos últimos anos, certos setores de apoio ao Bolsonaro ficaram muito descontentes com a sua atuação, né? Inclusive muitos que participaram do Rio de Janeiro, né? Eles passaram a ver o Bolsonaro de certo modo como uma figura covarde, né? E o que aconteceu? O, o Marçal se aproveitou disso, né? Se aproveitou disso e conseguiu trazer de novo, conseguiu pegar esse sentimento e criar um novo mito, né? Então, assim, isso foi bem complicado para o Bolsonaro. E o Bolsonaro, ele ficou numa sinuca de bico, porque o Bolsonaro ele não quer se desfazer totalmente dessa figura do mito, né? Mas ele quer fazer esses acordões, tá? Então, o que aconteceu? Nessas eleições, que é o que o Silas vai falar, e isso é verdade, né? Essa análise dele, em grande parte, ela é real, né? O Bolsonaro vai ficar ali meio em cima do muro, tá? Você vê que o Tarcísio ele foi apoiar o Nunes, até porque o Tarcísio é um político tradicional também, né? Mas o Tarcísio ele não quer criar, não tem essa máscara do bolsonarismo, né? Vamos dizer assim, aquele bolsonarismo como aquela figura da direita, né? Quis colocar um bolsonarismo moderado, né? Assim, aquela coisa disfarçada, aquela coisa institucional, né? Então, o Bolsonaro, ele tenta apostar um pouco nisso, mas ele também não quer perder esse eleitorado que gosta desse mito, né? Que quer essa coisa mais radical, né? Essa coisa mais extremista, extremada aí, né? Então, ele fica em cima do muro. Ele fica de fato ali em cima do muro quando a gente pensa isso. Tava até vendo uma análise do Cauê Moura, né? Ele tava falando, pô, como assim em cima do muro? Gente, mas a gente tem que entender a perspectiva bolsonarista, né? É claro que pra gente, todos eles são de extrema direita e são mesmo, sem dúvida. Mas a gente tem que entender a leitura bolsonarista pra gente compreender esses discursos, né? Então isso que eu tô tentando fazer aqui nesse vídeo, né? Que, como eu falei, é um complemento desses vídeos que eu expliquei esse fenômeno do Marçal, né, nessa eleição. Então o que a gente está vendo é isso, né? A gente está vendo um Bolsonaro ali meio perdido, meio procurando o que é que ele faz, né?
E ele tem uma dúvida honesta nesse sentido, né? Ele tem uma dúvida sincera, para onde é que eu vou por aqui, né? E é interessante também a gente entender o porquê do Silas Malafaia estar tão preocupado com isso. Esse é um outro aspecto, eu acho que eu queria também explicar aqui, talvez um dos mais importantes aqui, né? Como eu falei, os outros eu já meio que tinha explicado antes. Mas esse é interessante e complementa o que eu já tinha falado antes. O Bolsonaro, ele é uma figura incompleta, sabe? Ele é uma figura incompleta. O bolsonarismo, ele tinha o Olavo de Carvalho como guru, ele tinha, né, ali tinha o filho dele que ajudou a construir essa coisa do mito, né? E divulgava e fazia essa campanha na internet, né? Tinha o Silas Malafaia, que era a figura religiosa, que dava ali o aval religioso para o bolsonarismo. Então a gente tem que entender que havia toda essa dinâmica onde o Bolsonaro, apesar de ser o líder, apesar de ser a figura representativa, ele tinha uma necessidade de todos esses apoios para construir essa figura que ele se tornou. Sair dessa figura do baixo clero, e ali tinha o Steve Bannon também, né? Claro, ligado ao olavismo e tudo mais. Então assim, você vê que tinham várias figuras, que o próprio Sérgio Moro em certo momento. Então assim, o Bolsonaro ele sempre necessitou de muita gente para lhe dar um certo suporte. Aí um Tarcísio, coisa para criar essa coisa da coisa institucional, para pegar ali o posto Ipiranga também, né? E veja, o que foi que eu falei no outro vídeo, né, que eu explico o Marçal. O Marçal, ele reúne tudo isso. Ele é o próprio líder religioso, ele é o próprio divulgador dele, né? Ele é o próprio empreendedor. Então todas essas figuras aí, Paulo Guedes, Sérgio Moro, inclusive ele também, se não me engano, é formado na área do direito, enfim. Então o Marçal, ele reúne tudo isso. E outra que ele também já meio que foi, não sei se ele chegou a ser pastor, mas algo nesse sentido, né? Foi um líder religioso e de certo modo representa. E ele mistura essa coisa da religião com o empreendedorismo, essa coisa coach, né? Esse discurso de coach de empreendedorismo ali distorcido, essa coisa do marketing digital, essa coisa do outsider, e tudo isso, convenhamos, ele faz de maneira bem mais eficiente que o Bolsonaro. Então ele substitui não só o Bolsonaro, mas ele substitui todas essas figuras que dão suporte, né? Só que aí uma parte dessas figuras, como é o caso do Silas, se volta contra ele. E outras ficam querendo apoiar. O Nicolas Ferreira já está meio que apoiando ele, o Tarcísio já está apoiando ele, porque já está vendo essa substituição, né, que tava. Então eles têm que se reconfigurar. No caso do Silas fica bem mais complicado, porque veja, você estava numa posição onde você tinha uma representação muito mais forte, você era o líder religioso, entendeu? Então o Bolsonaro, apesar de ser o grande líder do bolsonarismo, ele delegava a você esse setor. Então você vê, os filhos do Bolsonaro, o Silas Malafaia e outras figuras perdem essa importância, digamos assim, dentro desse segmento, né? Então essa leitura é muito importante de ser feita, né? Enquanto com o Marçal, sabe, tudo é diferente. Ele não precisa de ninguém, né? Sabe? E isso até dá mais força para ele, né? Uma autonomia, uma visão, uma ideia assim de alguém autônomo, de alguém realmente outside, né? Porque o Bolsonaro criou muito essa figura do outside, mas, sabe, não muito convincente, né? A questão também religiosa dele, não muito convincente, né? Para alguma mente minimamente crítica, você nota um certo oportunismo ali, né? Como qualquer outra figura da direita, como o próprio Marçal. Só que o Marçal ele consegue disfarçar melhor, ele criou esse personagem, ele construiu esse personagem durante muito tempo, né? E ele apareceu agora no cenário político, mas ele já estava construindo esse personagem há muito tempo,
Então é uma coisa muito mais que aparenta muito mais ser fidedigno, né? Entendeu? Essa imagem é uma imagem mais fidedigna, digamos assim, para a direita, né? Para a extrema direita. Então ele conseguiu tomar esse eleitorado do bolsonarismo que tinha essa visão do mito, que queria essa coisa mais extremista mesmo, né? E o Bolsonaro fica ali em cima do muro. E aí o Malafaia, perdendo esse espaço dele, ele vai criticar isso e vai dizer que o Bolsonaro deveria assumir essa posição moderada, vamos dizer assim, né? Vamos colocar nesses termos, né? Não é um termo muito bom, né? Quando se trata de Bolsonaro, de bolsonarismo, mas quando a gente entende a estética e o discurso bolsonarismo raiz, mais extremista, é assim que eles veem, é assim que eles enxergam, né? Tanto que muitos estão chamando o Bolsonaro de traidor, né? Apesar do Bolsonaro não ter tido uma posição radicalmente favorável ao Nunes. Ele tentou ficar ali, não desagradar ninguém, mas não deu muito, não tá dando tão certo, porque o pessoal bolsonarista, o pessoal que votou no Marçal, né, tá atacando o Bolsonaro, porque o Nunes foi pro segundo turno e o Bolsonaro não foi, e o Marçal não foi. E agora o Silas tá reclamando porque o Bolsonaro não se engajou verdadeiramente na campanha do Nunes, né? E por conta disso, segundo ele, permitiu, né, que o Marçal ganhasse força, né? Então assim, é uma coisa, é um cenário assim curioso, né? E complexo, né, pra gente destrinchar. Mas é por aí, gente. Então, eu vou finalizar por aqui, né? Acho que a análise ficou interessante para a gente compreender esse cenário. Então, obrigado a todos e até mais. Comentem aí, né, o que vocês acharam dessa coisa toda. Tchau.